Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de leitura e discussão. Hoje, para a última parte, as palavras do nosso queridíssimo Cacique Babau, Rosivaldo Ferreira da Silva, para encerrar a leitura de A Terra que nos Organiza, livraço do Cacique Babau, publicado aí, então, nessa parceria com a UFMG e que a gente vinha trazendo já desde os últimos vídeos, tá? Então, muita honra, muita felicidade em estar trazendo essa leitura para vocês. Hoje a gente vai para o encerramento dela. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego, né? E a gente tem esse trampo, que é um dos trampos principais aqui da Caverna, de leitura e discussão efetivamente, tá? Eu já queria apontar para vocês, e já está aqui do lado, deixei separadinho, a próxima leitura que vai ser semana que né? Agora final de semana carnaval, quarta de cinzas. Na outra semana a gente entra com Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro da Roseli Salete Caldarte, tá? Que aí é uma educadora do movimento, doutoranda, enfim, doutora na verdade já, né? É um livraço, enfim, vocês podem ver, é uma bibliazinha, é um livro que eu pretendo ficar mais preso nele, porque além de eu ter um livro físico que me permite anotações, é um livro que ele já foi lido, então ele tem várias marcações, e é um dos livros que eu tenho mais carinho e que eu acho que vão ser fundamentais para o que a gente vai trabalhar aqui. E não que os dois que a gente leu agora, do Mestre Joelson e do Babau, não sejam, né? Mas eles são livros mais rápidos, são livros ali que estão falando sobre coisas específicas que nos dão várias e várias e várias bases, ideias, perspectivas, contos, enfim, por aí vai. E agora a gente entrando do Pedagogia do Movimento Sem Terra, que aí veio o porquê, né, eu gosto disso, que ele vai dar uma amarrada nessas coisas, conceitualmente, praticamente, a gente vai ver várias coisas, e eu vou tentar dialogar, inclusive, apresentando algumas das minhas experiências, porque ele foi um livro que apareceu para mim, depois vocês vão até receber um vídeo sobre isso, né, em um momento no qual eu estava me aproximando desse papel pedagógico, enquanto professor, na maioria das vezes, mas também enquanto formador, auxiliador em várias frentes, e é aquela fita, né? Às vezes você está fazendo uma coisa, você entende o que está sendo feito, só que quando você lê algo, essa coisa complementa o que você estava pensando, o que você já estava fazendo, e traz outra perspectiva para afinar um pouco as coisas, né? E esse livro é um livro que ele tem essa capacidade. Beleza? Além disso, a gente tem nossos vídeos de leitura sobre lei de drogas, encarceramento, massa e violência policial, que agora a gente vai passar para trabalhar com o livro Capitalismo Carcerário, da Jack Wong, tá? Um outro livraço muito importante, muito crucial que a gente vai estar trabalhando. E aí, tem o nosso podcast, que a gente vai trabalhar agora continuar trabalhando com o Mariátegui, mas o livro dele, eu acho que não está aqui fácil, então eu não vou conseguir mostrar, mas é a coletânea feita pelo Louis. E agora eu estou preocupado para saber onde que eu deixei esse livro, na verdade. Porque... Tá, aqui são os três que eu estou lendo. Bom, enfim, depois eu tenho que dar uma procurada, então. Bom saber. Mas é o livro da coletânea, né, Por um Socialismo Indo-Americano, que é organizado pelo Louis, mas são os textos diretos do Mariátegui. Tudo isso também pós-carnaval que a gente volta. Para isso, você pode apoiar nossa caverna pelo apoio coletivo pelo Pix, né? apoia.se/caverna-morcego, ou pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com. Lembrar que tem desconto no site da Autonomia Literária, hashtag 20% em qualquer produto com o hashtag morcego na autonomia. Beleza? E o nosso livro, óbvio, Por uma Implosão da Sociologia, que tem o PDF, tá na descrição sempre o PDF para vocês, que está lá no nosso Drive, que é onde você encontra, por exemplo, os livros que a gente está aqui lendo nessa live de leitura e discussão. E óbvio, dá um pulo na Clio Operária também. Isso. Agora, eu vou abrir aqui o Drive, só para mostrar para vocês, então, como vocês fazem para acessar os nossos livros, tá? O link vai estar aí na descrição. Então, o primeiro passo é muito simples. Você simplesmente tem que ir aí na descrição e clicar no link. Quando você clica no link, ele abre nessa página aqui direto, tá? Cadê? Transmitir tela. Share screen, de acordo com o aplicativo. Esse aplicativo é todo em inglês, né? O que eu estou usando agora. Aí, ele já vai abrir direto nessa telinha aqui. E aí nessa telinha vocês vão ver que eu separo, geralmente, a maioria das vezes, as temporadas de podcast, vídeo e tal, mas pelo nome do livro, beleza? Então aqui nesse que é A Terra que nos Organiza, tá aqui, É a Terra que nos Organiza. Primeiro livro com a letra E até o momento. Clicou, tá aqui o livro do Cacique Babau, clicou de novo, já abriu.
Ele demora um pouco às vezes, mas isso daí geralmente é mais culpa do meu PC ou da minha internet, tá? Então, a gente terminou no último vídeo, trajetória biográfica, e hoje a gente encerra com retomada do Cacique Babau, Rosivaldo Ferreira da Silva. Novamente, eu não vou compartilhar essa tela em específico, porque como eu não tenho livro físico, eu estou utilizando o meu Foxit Reader, tá? Que é um aplicativo aí para a gente poder grifar, marcar e tal, que tá aí. Esse aplicativo, mas você pode ver, destacar, a máquina de escrever, dá para fazer balão, dá para colocar comentário, enfim, várias coisas. Vocês vão ver que eu geralmente faço isso quando pertinente, né? Esses livros eles estão bem objetivos, então geralmente também não fico muito elucidando. Então vamos lá. Retomada, Cacique Babau, Rosivaldo Ferreira da Silva. Vou tomar um gole de água antes de começar. E bora lá. O direito da terra é uma proposta tão linda que sempre foi violada. O homem determinou-se como seu dono. Criou parlamentos e leis para mandar na terra, construir, dividir, modificar e cavar a terra, como se ela não tivesse direitos. Calma aí que eu vou colocar meu microfone. Deixa eu ver se não fica muito na minha frente. Não, beleza, tá ótimo. Aqui, porque eu tenho que vir marcar as coisas para gravar. Somos muito ingratos. Pisamos a terra, a chutamos, cavamos a terra, e quando morremos, somos enterrados na terra. Tiramos dela nosso alimento e a envenenamos. Queremos usá-la à exaustão, não importando o desejo dos outros, homens ou animais. O homem é muito ruim, muito cruel. Ele não é merecedor da... Deixa eu salvar aqui. Ele não é merecedor da terra. Uma mãe perfeita como ela, que tem tudo, mas que é violentada o tempo todo. As nações indígenas são as que mais lutam para manter a água limpa e as árvores de pé. Usamos o solo sob outra lógica. Em nossas terras, não há enchentes nem ventos que matam. Você não encontra grandes incidentes. Mas, apesar disso, somos chamados de povo atrasado, povo sem futuro, o entrave do Brasil. Somos considerados o atraso que precisa ser retirado da frente para que tudo possa ser finalmente derrubado. Em uma reunião recente em Salvador, o governo da Bahia explicava que queria expandir a agricultura, mas que havia um entrave complicadíssimo que atrasava a Bahia. Nós, Tupinambá, estávamos presentes na reunião e ficamos abismados quando falaram: é a Mata Atlântica que ninguém quer que mexa. O quê? 98% da Mata Atlântica foi derrubada, jogada no chão. Do que restou, a pequena porcentagem que fica no sul da Bahia impede o crescimento da Bahia? Como podemos entender uma mente dessas? São esses os malucos que comandam nosso estado e nosso país. E ainda chamam o tatu, a paca e a cutia de animais. Irracional é aquele que acha que tem que destruir tudo para satisfazer o seu desejo. Aquele que determinou que tem que passar uma linha de trem para escoar soja. Ora, quem come soja? É para chegar até Ilhéus construir um empreendimento logístico Porto Sul, violando a natureza, criando um dos maiores portos a mar aberto do mundo para escoar soja e outros commodities para a Europa. Querem aterrar mais de 3 quilômetros de mar aberto e tirar largos trechos da Mata Atlântica nativa, e acham que a natureza não vai responder. E a sugestão de criar um contorno para passar por fora, não, encareceria demais o projeto. Enfim, eu acho bem interessante que ele já começa colocando a ideia de desenvolvimento e para que ele serve, o que ele está alimentando, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu estava trocando ideia com um parceiro, na verdade com mais de um parceiro, mas é que esse parceiro foi a conversa mais recente, que é o Pedro, que ele coloca justamente esses questionamentos, né, para mim. Ele começou a perguntar, ele falou: pô, Morcego, o que a gente perdeu aí nesse meio do caminho e tal, não sei o quê. E a gente foi trocando muito essa ideia, assim, né, de o que é o desenvolvimento, o que é visto como desenvolvimento dentro da sociedade capitalista. Quais são as necessidades que essa sociedade cria para a gente estar respondendo do jeito que a gente responde. E óbvio, né? Eu não tô falando da gente aqui, tipo, não tome seu banho. Não. É óbvio, eu tô falando de uma escala de poder, de uma escala de dominação, de uma escala de controle, de uma escala de projeto político a nível de todos os Estados-nação, uma coisa assim, né? É assim que somos tratados, indígenas e quilombolas, como algo que pode ser removido, exterminado, criminalizado. Aí, galera da quebrada, galera da favela, galera das comunidades, nós também, tá? É essa coisa que a gente vai tentar alinhar nesses próximos vídeos. Essa visão de país foi fundamentada na universidade trazida para o Brasil, uma universidade de pensamento europeu, na lógica do feudalismo, na qual o vassalo é sempre vassalo. E o senhor, mesmo falido, é sempre o senhor, que vai pisar no vassalo, mesmo que o vassalo seja muito rico e poderoso. O Brasil nunca teve uma universidade própria, brasileira. Nossa terra está doente e raivosa? Ela está começando a se vingar? Vai se vingar cada vez mais se não obedecermos e recuarmos, corrigindo os erros. A mãe é tão bondosa que perdoa nossos erros e vai se recompondo e nos ensinando de novo como ser realmente humanos. Porque aqueles que nos representam não têm humanidade.
Fazendeiros do sul da Bahia acham que tem que derrubar a floresta para plantar cacau irrigado, cacau de alta produção, segundo eles. Mas nenhuma alta produção alcançou a produção indígena. Enfim. E já toma essa, tá? E já toma essa. Cacique Babal tá chegando sem dó. Que pesquisa é essa que promove o cacau de alta produção? Hoje, um hectare de cacau dos fazendeiros não passa de 200 arrobas, o que significa um plantio de 1.200 pés de cacau. Nossos parentes, no solo protegido debaixo da floresta, plantavam e colhiam 1.000 pés de cacau todo ano. Estamos bem avançados, não? Mas não concordam com o nosso plantio, porque não dependemos da indústria. Para produzir, os fazendeiros têm que comprar o que é fabricado pela indústria, fertilizar o solo e combater as pragas, e assim prejudicam todos nós. Os inseticidas mataram as abelhas que polinizavam e faziam o cacau produzir em alta escala. E outra coisa interessante, e aí é óbvio, né? Aí são suposições. Mas aqui no Jaraguá, que fica perto de casa, começou a ter o cuidado com as abelhas, né? Eles estão fazendo um projeto bem interessante nesse sentido. Aqui em casa, a gente estava durante muito tempo só aparecendo aquela abelha grandona, que faz barulho pra caralho, aquela lá, esqueci o nome dela. E agora, nesses dias, eu vi, e aí eu sei que são diferentes porque elas estavam ao mesmo tempo, 3, 4 abelhas aqui em casa. E óbvio, né, a gente também está deixando as coisas daqui crescerem e tudo. Aqui é uma região que ainda, apesar de ser quebrada, não conseguiram passar ainda totalmente o projeto de especulação imobiliária. Então você tem muitas áreas verdes no meio das casas, muito quintal, casas com quintais grandes. Então você tem essa coisa, né? Mas fazia muito tempo que eu não via abelha aqui e estamos voltando a ver. Esqueceram-se do detalhe de que eram elas que faziam o cacau produzir mais. Prejudicaram as abelhas e nós também, que sabíamos que a abelha era fundamental nas roças de cacau. Nunca matávamos as abelhas. Bebíamos o mel e largávamos lá para fazerem o trabalho que não sabíamos fazer, pois cada um faz sua parte. É uma parceria. Ao mesmo tempo que elas fecundavam as flores trocando pólen, faziam mel saboroso e ainda tinham cacau. Depois chegaram os madeireiros em busca de tudo que era madeira de lei. Mataram e destruíram nossa agricultura tradicional. Com uma arrogância, foram quebrando nossa cadeia alimentar que tínhamos em perfeito estado até o final dos anos 90. Agora, tá, gente? Perguntávamos, puxa, como vamos viver sem a parceria estreita e harmoniosa com os animais? Quando começaram a cortar jussara para a indústria, foi degradante para os tupinambá. Atingiram em cheio nossa fonte de alimento, pois a jussara era a base alimentar nossa e dos pássaros. O mutum, a jacupemba e outros pássaros da floresta têm como base alimentar a jussara, seguida da bicuíba, da gendiba, do jatobá. Sem a jussara, os pássaros vão embora para outra região e deixam nossa casa mais pobre de alimento, mais pobre de vida, mais pobre de sons. Os tupinambá não pescam como os brancos. Pescamos olhando a cor do sol, o período da chuva e a trovoada. Dependendo da chuva, a gente pega a traíra. Se a trovoada for boa, fazemos nosso jiqui e pegamos pitu. O que cai dentro do jiqui, nós consumimos. E, com os outros peixes, não mexemos. Se não vieram para o jiqui, é porque não são nossos. Mas os brancos começaram a se alimentar de pitu. Viram que é algo tão saboroso que contrataram pessoas para jogar veneno. Sabemos que, fora da travoada da chuva, é bem difícil pegar pitus, porque eles moram dentro das pedras. Mas eles aprenderam que, se envenenassem o poço, os pitus saíam de lá e morriam em grande quantidade. E, ao fazer isso, não só tiravam o nosso direito de nos alimentar, mas também o direito da reprodução da espécie. No poço envenenado, os que sobreviviam ficavam estéreis. E aí, também, óbvio, né? Aí você viaja para lá e fala, pô, eu tô comendo peixe na beira do mar aqui, olha que bagulho saudável. E você está literalmente comendo veneno. É muito louco quando aí você pega a dinâmica das coisas, né? De que existe uma relação, tanto para as coisas que é da hora, quanto para as coisas que prejudica, né? E a gente muitas vezes não se liga nisso. E acha que, porra, da hora, tô alimentando aqui, ó, comida da praia, da galera aqui e tal, e não sei o quê. Mas esse alimento muitas vezes vem dessa relação extrativista, violenta, né? Ah, na Mata Atlântica, uma árvore de grande porte que só dá no sul da Bahia. O vinhático, uma árvore belíssima, com a qual fazíamos nossas canoas tradicionais, porque ela não apodrece. Mas a indústria naval descobriu a árvore e invadiu o território para roubar a madeira. Os fazendeiros começaram a destruir tudo, inclusive as roças de cacau, para vender a árvore. Tínhamos 70 riachos, que foram reduzidos para 25, porque a Mata Atlântica é um solo raso, uma mata novíssima, plantada recentemente, há uns 2 ou 3 mil anos. Mata Atlântica, plantada, recente. Sim, gente. Sim. É muito louco, porque entender a relação da gente com a natureza como participante
faz a gente entender que a gente também é responsável por isso. E quando você tira as árvores altas, sabe o que acontece? O sol bate diretamente no solo e o solo não aguenta. O solo seca e não morre só a árvore grande, morrem também as pequenas, que sobreviviam debaixo das altas. Morre tudo. As chuvas começam a ficar raras, a não ocorrer nas épocas certas, nos impedindo de fazer os plantios. E assim começamos também a morrer. Em 2004, tivemos 17 óbitos na aldeia da Serra do Padeiro, um ponto crucial para buscarmos em nossa cultura religiosa um motivo. Até nas mulheres grávidas, que não morriam de parto, as crianças morriam antes de nascer. Isso não é normal entre nós, Tupinambá. Os encantados diziam que tínhamos que defender a terra que nos defendia. E nos deparamos com um problema. A antropóloga que estava fazendo o estudo da terra Tupinambá para a demarcação declarou para nós que, se fizéssemos a retomada, ela não faria mais o estudo. Aí, antropologia, muito obrigado novamente, viu? Adora colonizar. Mas os Tupinambá não gostam de receber ordem. Dissemos para ela: a partir de agora você pode ir embora, porque a terra é de Tupinambá. Não depende de você e nem de ninguém para demarcar. Somos nós que demarcamos a nossa terra. Somos nós que dizemos por onde ela vai e como ela, por onde ela passa e como ela vai valer. Vai embora, que amanhã vai ter retomada. Forte, tá? Caralho, muito louco ler o Cacique Babau diretamente. Naquela época, em torno de 30 crianças baixavam no hospital por semana por desnutrição. Família, a gente assistiu isso durante a pandemia, a gente assistiu isso durante o governo Bolsonaro de uma forma mais evidente, né? Mas isso é muito frequente em lugares de conflito com fazendeiros, né? Ou com grandes indústrias, ou lugares como a gente pode ver no livro, eu acho que ele tá até lá embaixo, que eu tava lendo ele recentemente, da Larissa Mies Bombardi, pelo Elefante, né? Que é o Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Aí, nós retomamos a Fazenda Bagaço Grosso em 2004 e levamos as famílias 6 meses depois. As mulheres foram cuidando das hortas. Um grupo de guerreiros buscou os jogadores do veneno e os botou para fora. Outro grupo foi procurar os caçadores legal e dissemos: vamos tomar conta. Todas as motosserras dentro da mata nós tomávamos e mandávamos o cabra ir embora. Ponto. Blindamos nossa terra rapidamente. Falamos aos fazendeiros: aquele que ligar a motosserra e derrubar uma árvore nos convida a retomar. Nós vamos e retomamos. Quer ficar aí? Cuida da terra. Vai tirar? Nós vai tomar. Fizemos nosso dever de casa. Alguns fazendeiros acharam que estávamos mentindo e ligaram as motosserras. Fomos lá e retomamos. O exército, propriamente, chegou na virada de 2013 para 2014. Governo Dilma. Vários tupinambá de aldeias da praia se juntaram a nós em uma semana e tiramos dezenas de fazendeiros de dentro da área. Os encantados disseram: olha, aqueles que não têm onde viver, vocês mantêm. Porque é diferente. São pessoas que viviam escravizadas por fazendeiros e tinham no máximo 5 hectares de terra. Muitos filhos e viviam a mesma pressão. Solidariedade de classe. É isso. Se os tirássemos da terra, não teriam para onde ir. Eles estudam em nossa escola, o Colégio Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro. Lhe damos educação e também já melhoraram de vida. Mas o certo é que... Deixa eu marcar aqui. Eu vou grifar o parágrafo todo. Mas o certo é que, de 2005 em diante, já não tínhamos mais desnutridos. Ninguém mais passava fome. Não havia mais mortalidade infantil na nossa aldeia. Todos estavam gordinhos e a natureza estava se recompondo. Tudo voltava ao normal. Em 2018, você podia ir à Serra do Padeiro tranquilamente e encontrar uma mata, uma floresta intacta. Tem área que nunca foi mexida e as áreas mexidas se recuperaram e estão belíssimas. Os rios voltaram, os riachos se recompuseram, a natureza se refez e os índios antes desnutridos têm hoje automóveis e motos na garagem e internet via satélite. A Terra nos deu tudo porque tivemos coragem de enfrentar quem a violava. Essa parte a gente leu, inclusive, aqui, né? Como podemos achar que somos os únicos com direito à terra? E o direito dos pássaros de ter suas árvores para pousar, cantar e fazer ninho? E o direito da preguiça de ter sua árvore para morar? E o direito do tatu de ter uma terra para cavar e morar dignamente? Porque só o ser humano acha que pode viver dignamente sobre a terra. Nós, Tupinambá, não pensamos assim. Temos o nosso direito e a natureza tem o direito dela. Nós não mexemos na parte dela. É claro que os animais vêm comer nossas roças. Uma onça anda mais de 70 km por dia. E o nosso território só tem 47 mil hectares. Tem menos de 30 km de comprimento. Uma onça, coitada, passa rapidinho. Mas hoje em dia, ela vem para nossa casa porque lá encontra comida. Tem catitu, capivara e diversas outras espécies que podem servir de alimento. Temos que arrumar um meio termo para todo mundo sobreviver sem um precisar destruir o outro. E nós o encontramos.
ninguém é ofendido pela natureza lá, mas os brancos continuam achando que a natureza é o problema. Falam que a capivara é o problema e contratam pessoas para matar a capivara porque ela derrubou a roça de banana. O caititu está comendo a mandioca toda e tem que matar o caititu porque ele come demais. Mas alguém pensou que ali antes era a casa do caititu? Que foi tomada e transformada em roça? E aqui que está o erro. Um gerente de uma grande multinacional da indústria do palmito pupunha, que tem plantio na região, inclusive dentro da aldeia, foi à minha casa e disse: Cacique, vim conversar com vocês porque sei que vocês não gostam que matemos os animais, mas estamos precisando fazer alguma coisa porque as capivaras estão comendo demais a pupunha. Então eu disse: vou defender a capivara porque alguém tem que fazer a defesa dela. Quer saber o seguinte? Sua roça encosta no rio Una? E ele respondeu que sim, que toda a margem do rio é roçada. A roça estende e se mata dentro, não é? Pois a capivara mora numa faixa de beira do rio de até 20 metros à frente. Ela gosta muito de ficar dentro da água e por isso gosta de ficar nessa faixa. E vocês chegaram e ocuparam a casa dela. Plantaram o que ela mais gosta de comer e queriam que ela fosse embora? Ela entra no rio para tomar banho, depois volta para casa e se alimenta. Depois volta para o rio. Ela não está errada. Você vai fazer o seguinte: mande seus funcionários deixarem mais ou menos 40 metros na beira do rio se transformar em mato. Não corte a pupunha que está lá. Deixa, que é para elas. Ele me obedeceu e logo ela parou de comer a plantação, pois ele respeitou os limites dela. Antes, ele tinha desrespeitado. A gente desrespeita o direito do outro e quer que o outro não reclame, ou que o outro não viole nosso direito. Isso acontece a todo momento. No território do Pinambá da Praia, outros caciques e eu vamos ter que fazer um novo enfrentamento. Já fizemos um enfrentamento anteriormente, porque queriam construir um mega resort em cima dos nossos manguezais. Isso daqui, inclusive, em toda a América, é um grande problema, né? E a gente vê isso acontecendo dentro das grandes experiências neocoloniais do século XXI, né? Por exemplo, a imagem lá que o Trump postou na Palestina, né? Aquela imagem de IA de vários resorts. Nós os enfrentamos e eles recuaram. Agora tem uma indústria portuguesa de turismo que quer trazer um condomínio de casas para os ricos da Europa, com centenas de casas e apartamentos. Aqui na Baixada Santista também está um projeto assim, né? Só que se esqueceram que querem montar isso de frente às lindas praias do Pinambá, onde não tem morador. Só tem praia e o mangue onde a gente pega caranguejo. O que dá o direito a eles de violarem nosso direito, nosso mangue, nossos caranguejos? Será que o mundo enlouqueceu? Será que todo mundo estudou para ficar maluco? Estudaram para acumular, né? Então, quase isso. Com mangue não se mexe. Manguezal é o berço da natureza, entre a terra e o mar, o que alimenta ambos. Para que é que tem cientista nesse país se não serve para dizer que num berçário não se mexe? O problema é que as pessoas querem as coisas muito rapidamente e a natureza age lentamente. E óbvio, né? E a gente quer de um jeito que... qual o sentido desse jeito, né? Eu tô gostando bastante de questionar por que a gente está pensando desse jeito. Nunca estudei em uma universidade, nunca pensei em ser cientista, geógrafo, não tenho vontade. Mas sei que, se você aterra um lugar de água, aquela água vai para outro lugar. Se você aterrar 3 quilômetros de mar aberto, você vai mudar até a corrente marítima daquela região, desorientar os peixes que passam ali, os golfinhos, as tartarugas. Toda a orla de Olivença até Canavieira será alagada, porque a água que será afastada daqui por excesso de pedra e terra vai migrar para a região sul, que é a mais baixa. Não, é um cientista falando, tá? Essa é a fita. Aí a galera vem me falar, não, você não pode falar mal da universidade, e não sei o quê. Desculpa, que se for. Com todo respeito. Desculpa, avó. Vocês sabem, né? Minha avó ouve. Todos os mangues serão alagados permanentemente. Como é que as pessoas não fazem esses estudos antes de aprovar esse tipo de projeto? Como é que um país não percebe que está se autodestruindo? Há outros métodos, outros modos de fazer eficazes que não provocariam esses danos. Há limitações que têm que ser respeitadas. Nós andamos com nossas pernas e nos guiamos com nossa visão e nossos ouvidos. Os pássaros têm seu sonar. Quando você modifica uma coisa, pode afetá-los. É muito desgastante porque nós, indígenas, vemos toda hora esse tipo de coisa. As pessoas que se dizem inteligentes, que constroem o saber, que ensinam, que vão a Marte, que fabricam tudo que é importante, não sabem o básico. É óbvio, às vezes até sabem, mas se o objetivo é acumulação, não importa nada disso, né? Sabem o final, mas desconhecem o começo. E aí que está o problema. Não é que sejamos radicais e queremos expansão, crescimento e evolução tecnológica. Nós, Tupinambá, gostamos muito da evolução, mas devemos evoluir todos juntos para a possibilidade de sermos um país poderoso, onde não haja exclusão social, onde não haja faminto, onde não haja violência extrema. Aí, Cacique Babau, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, Cacique Babau. Na moral, vamos... Eu e você aqui, ó, vamos gastar umas palavras? Pode ser aí fazendo as coisas, só chamar.
Ou se você quiser encostar para cá, é que eu não recomendo ninguém vir para São Paulo, né? Aquela coisa. Me ama ou me odeia. Então, né? A aldeia Serra do Padeiro sempre teve um modo próprio de vida, de equilíbrio. Nunca gostamos de ser governados por ninguém. Geralmente, quando alguém nos dá uma coisa, o costume tupinambá é dar outra coisa de presente de volta. Se não temos algo para dar de volta, ficamos envergonhados. Como combatemos a pobreza com a retomada? Nós nos organizamos através de planejamento. Nós planejamos tudo, mas não como o branco planeja, todo ano, todo dia, toda hora. A falta de tempo acaba escravizando alguém para fazer o trabalho. E é isso, né? Vocês sabem, gente, a gente vai trampar, vai fazer planejamento. Ontem eu tive uma reunião, é isso. É um bagulho que desgasta. E é lógico, a gente pensa no planejamento sempre a nível de trabalho, de período de vida, de fase, de coisas muito específicas, né? O planejamento Tupinambá ele é longo, é para cada 5 ou 10 anos. E tem que ser muito bom para fazer um planejamento desse tipo. Fazemos assim desde os tempos remotos, antes de os portugueses chegarem aqui. Naquela época, era por meio da lua, o que é bem mais da hora. Todos sabíamos que tínhamos que nos reunir para planejar o avanço do Tupinambá sobre a terra. Vou relatar um pouco como fazemos o planejamento logo antes de os portugueses chegarem, como fizemos para ocupar todo o território nacional. De 5 em 5 anos nos reuníamos e definíamos que em 5 anos teremos tantas mulheres casadas, tantos curumins, e, na verdade, o que tínhamos não seria suficiente. Esgotaria o alimento para nós da região. Logo, tínhamos que avançar para criar outra aldeia. Nós vamos ter que dividir essa aldeia daqui a 5 anos. E decidíamos, naquele planejamento, quantas aldeias seriam criadas em 5 anos. Os guerreiros pesquisadores pegavam as canoas e outros saíam a pé, um grupo grande. Os tupinambá, onde quer que fossem, não deixavam de levar farinha, porque a farinha é mais demorada para fazer. O peixe eles achavam, mas o beiju eles tinham um estoque para transportar. Então esse grupo andava. E quando eles chegavam eles achavam um lugar belíssimo, eles ficavam. E o outro grupo avisava que eles já tinham conseguido um dos lugares. Dali, outro grupo já avançava mais. Eles sabiam que, seguindo o planejamento, todo mundo estaria onde aquela expedição parasse. Isso é fantástico, porque não é só avançar para mudar o grupo familiar. Talvez lá na frente tivesse outra etnia, e ele tinha que criar estratégia de guerra para empurrar a outra, ou então ficar amigo dela e dividir o território. Hoje, ainda fazemos essa mesma coisa, mas de outro modo. Calculamos que em 5 anos, as crianças que estão com 8 ou 9 anos provavelmente já estarão casadas. Geralmente nos casamos com 13 ou 14 anos. A família pode aumentar e não teremos roças para manter tantas famílias. Então, vamos ter que fazer mais roças para manter essa quantidade de família. E dividimos o que vamos plantar, de mandioca, banana, outras frutas. Tudo é pensado. Quantas casas vão ser feitas, quais vão ser as melhorias nas casas, quantas festas vamos fazer, quanto vamos gastar. Todo esse planejamento, que não era escrito, era discutido durante 3 ou 4 dias, embalado na mente. Mas o Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, sentou conosco e disse: agora é melhor escrever. E começamos a fazer um planejamento escrito para nós, Tupinambá. É interessante olhar para essa mudança, né? Mas olhar para o que ainda é oralidade, ou oralitude dentro de determinadas leituras, né? Não sei bem a diferença, só falei porque me veio na cabeça mesmo. Como o mundo havia mudado, estávamos lutando por um território, precisávamos de dinheiro para poder ir a Brasília. Aí, novamente, a escrita, ela faz sentido em um mundo onde você vai ter que ter um documento escrito para fazer essa entrega e esse pedido. Se você não tem a necessidade de depender dessas coisas, não precisa da escrita. Isso é um bagulho, tá? Localmente, não tínhamos tanta necessidade, mas para viajar, tínhamos que ter o recurso. Foi quando procuramos o Cine um advogado para criarmos uma associação do jeito que queríamos. Criamos a AITSP, Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro, em 2004, e, com isso, conseguimos dinheiro para fazer nossas viagens, lutar pelo território e combater a fome em nossa comunidade. Não queremos tomar dinheiro emprestado de bancos. Não queremos que a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, venha aqui e diga o que temos que fazer. Visando a nossa luta, fizemos um planejamento de roça de mandioca, que é mais rápido. A mandioca amadurece rápido, a partir dos 8 meses. Mas você pode ir colhendo aos poucos, até chegar aos 2 anos de idade. Então, você faz uma roça que não precisa devastar de uma vez. Você tira de acordo com a necessidade, e quando tirou esse pedaço, pode replantar. E quando chegar ao final, a de cá já está madura de novo. Você utiliza o mesmo solo o tempo todo, durante 5 ou 6 anos. Quando ele degrada e é abandonado, a roça é substituída por outra. A gente planejou como recuperar também as roças de cacau. De tudo que vendíamos, tirávamos uma porcentagem, de 30%, e deixávamos na associação para investir na produção da próxima safra. Hoje chegamos a arrecadar R$750 mil por ano na associação, só com os 30% de nossa produção. Nossa produção de cacau, que era abaixo de 1.000 arrobas, cresceu para mais de 14 mil arrobas por ano. Cortamos mais de 30 mil quilos de seringa por ano. Banana preta e banana da terra nós nem calculamos. Temos uma produção anual de abacaxi em torno de 300 mil. Todo mundo tem, ninguém fica sem, porque é atendido pela coletividade.
A associação vende para as empresas, e pode ter certeza que nisso as empresas, inclusive, tiram o seu lucro muito maior, né? Quem puder comprar o Cacau Terra Vista, por exemplo, aproveita para trocar uma ideia. Pergunta, pô, e aí? Como que é e tal, não sei o quê, para explicar como que funciona essa galera que faz esse meio campo e como eles exploram para além das grandes empresas, né? A associação vende para as empresas, 30% ficam aqui e 70% são divididos entre todos os que trabalham. Mas, todos mesmo. Não é todos assim como é com os brancos. Todos que foram trabalhar na hora da partilha estão lá, né? O todos assim como é com os brancos, eu imagino que seja a galera de cima fica com tudo e a gente que é pobre tem que se fuder para comprar nossas coisas, né? Assim, temos uma aldeia onde os jovens sonham. Eles sonham e não querem ir embora. Eles querem estudar, pesquisar, namorar, casar, mas sendo Tupinambá. Eles têm orgulho de ser Tupinambá. Cada um que expressa seu desejo será apoiado, mesmo que esteja errado, porque só tem um jeito de aprender, errando. Vocês lembram, né, gente? Na live de lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa, o último texto da Angela Davis que a gente trabalhou, ela fala sobre isso, né? O erro é a parte mais importante do aprendizado. Nós erramos e aprendemos, e continuaremos errando e aprendendo. Chegamos a um patamar dentro da questão indígena a que nenhum povo indígena conseguiu chegar. Conseguimos garantir o território sem a terra estar demarcada, sem estar homologada. O governo não cumpriu uma reintegração de posse sequer na Serra do Padeiro. E os Tupinambá tiveram isso, né? Eles guerrearam em anos 60 e guerrearam feio lá, né? Conseguimos nos manter ali porque temos autonomia espiritual, financeira e coletiva. Coletiva para enfrentar a guerra, espiritual para não temer diante do inimigo e financeira para nos mantermos abastecidos. No tripé da guerra Tupinambá, há elementos prioritários. Primeiro, estude inimigo. Segundo lugar, armazene bastante alimento. Procure as principais nascentes de água e ocupe a terra. Leve seus alimentos depois crie uma barreira para impedir o seu inimigo de chegar até o alimento e água. De sede, ele se renderá e não será preciso matar ninguém. Esse ensaio foi originalmente publicado em 2019, né? E o texto foi produzido a partir da aula que o próprio Cacique Babal ministrou ao lado de Maria da Glória de Jesus e Glicéria de Jesus da Silva no curso Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais e Políticas da Terra, na formação transversal e saberes tradicionais da UFMG em 2018. Família, é isso. A gente encerra com essas belíssimas palavras. E eu acho que é isso que tem que ficar na nossa mente, tá? Quando a gente se propõe a fazer uma leitura e discussão aqui, a gente está, por um lado, lendo as nossas alianças e, por outro, estudando o inimigo. A gente precisa, urgentemente, proteger nossa água, proteger nosso alimento e impedir o inimigo de tocar nisso. É a partir daí que a gente começa. E a gente vê, isso se faz, sim, né, pelos Tupinambá com a questão espiritual, comunidades, favelas, a gente tinha muito forte antes religiões de matriz africanas que estão cada vez mais sendo sufocadas, né? Mas a gente tem uma luta em torno disso. Mas também a nível pedagógico, a nível da educação e de uma educação para além da educação que o Estado pode servir, né? A gente vai ter uma coisa bem interessante para relacionar com pedagogia do movimento sem terra nesse sentido. E óbvio, né? Vocês vão ver, a gente vai ler capitalismo carcerário, a gente vai ver que território está inserido nisso. A gente vai ler Mariátegui, a gente vai ver que pedagogia e alimentação está inserido na luta latino-americana toda, tá ligado? E eu acho que é um pouco disso que eu gosto que vocês reflitam quando a gente traz esses diferentes projetos, as diferentes formas de apresentar as coisas, para mostrar que, sim, existem questões que às vezes são particulares, mas que quando a gente liga, tem alguma conexão e tudo ensina pra gente algo que está conectado, né? Porque é luta, porque é enfrentamento, porque é capitalismo e é o mundo branco. É o mundo branco, homem, cis, heteropatriarcal, capitalista, racista, supremacista, essa porra que a gente tá enfrentando, tá? Espero que vocês tenham curtido o projeto. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e apoiar a gente. Até mais, a gente se vê na próxima. Um grande beijo. Tchau!